Nós vamos falar agora sobre a prova interceptação telefônica. A Constituição Federal, né, nos seus direitos e garantias, né, ela trouxe lá uma das garantias, que é o sigilo das comunicações telefônicas, né? Mas a própria Constituição, ela previu a necessidade de se garantir ali o sigilo das comunicações telefônicas, mas disse que essas comunicações telefônicas podem ser quebradas, esse sigilo, para efeito de investigação criminal, nos termos que a lei determinaria. A Constituição de 88, e a lei ela surgiu em 1996, através da lei, que não é difícil de lembrar, 9296/96. 9296/96, a lei de interceptação telefônica. Então, ela regulou como é que seria feita essa quebra desse sigilo, né? E é claro que nós temos que ter, nesse sentido, um rigor extremo, porque nós estamos falando da quebra de uma garantia constitucional. Então, para ser feita uma interceptação, ela deve ser feita exatamente nos moldes previstos na lei. Ponto, né? Muito bem. A interceptação, então, ela precisa ser feita por ordem judicial, evidentemente, né? Ela tem um prazo para ser executada, uma pessoa não fica a vida inteira sendo interceptada, né? Esse prazo é de 15 dias, que pode ser renovado por igual prazo, né? Agora, um ponto fundamental, dois pontos que eu gostaria de ressaltar aqui. O primeiro deles é que, em alguns casos, não poderá ser feita a interceptação telefônica, né? Então, quando que a interceptação telefônica não poderá ser feita? Não poderá ser feita. Bom, ela não poderá ser feita, primeiro, nos crimes punidos com detenção. A interceptação telefônica é só para crimes punidos com reclusão. Guardem isso é muito importante. Também não pode ser feita a interceptação se não houver ao menos indícios de autoria ou participação. Tem que ter, pelo menos, indício, não precisa de uma prova concreta, pelo menos indício de autoria ou participação. E, por fim, também não pode ser feita a interceptação telefônica se houver outro meio de prova. Então, o que eu quero dizer com isso? A interceptação telefônica nunca é a primeira providência que se toma numa investigação. Ela é sempre a última. Quando não se tem mais para onde correr, não se tem mais para onde se desenvolver, então se faz ali a interceptação telefônica. Bom, nós temos a interceptação telefônica, só que o pacote anticrime criou a chamada captação ambiental também. O que seria isso? Hoje, então, o juiz, e sempre de maneira fundamentada, né? O juiz, ele pode tomar a providência de determinar uma captação ambiental. O que significa isso? Também regulado, com prazo, com ordem judicial, fundamentado, pode ser colocado na casa de alguém uma escuta, pode ser colocado uma gravação, um drone pode captar uma imagem, né, ali de dentro da casa, por autorização judicial, né? Isso é a chamada captação ambiental, né? Vale destacar com vocês que há uma diferença, e uma diferença muito importante, do que seria uma interceptação ou captação de uma escuta. Vejam só, a interceptação ou a captação, ela precisa ser nos moldes da Lei 9296, por ordem judicial, fundamentada. É o caso em que, por exemplo, no telefone duas pessoas conversam e não sabem que estão sendo gravadas. É o caso de eu estar na minha casa, por exemplo, e estou sendo gravado sem saber que estou sendo gravado, né? Isso é o que se chama de interceptação ou captação, que tem que ser nos moldes da Lei 9296. Agora,
Quando um dos interlocutores grava, imagine, eu estou conversando com alguém e eu estou gravando essa conversa. Isso não é uma interceptação, isso é uma escuta. E a escuta telefônica é livre. Ela não precisa ser nos moldes da Lei 9296, não precisa ser autorizada, não precisa ser fundamentada, pode ocorrer por o tempo que for necessário, a escuta é livre. E a escuta ambiental também é livre. Em que sentido? Bom, imagine, por exemplo, câmeras de segurança de um casa, de um condomínio, etc., né? Então, você está sendo gravado, você não deu autorização para gravar, mas você está naquele condomínio, está nas regras daquele condomínio, aquilo que está sendo gravado serve como prova, tanto no processo penal quanto no processo civil. Sempre servirá ali como prova, pode ter certeza disso, entendeu? Então é muito importante fazer essa diferenciação entre o que é a interceptação ou captação e a escuta. Escuta é diferente, é livre. Perfeito? Legal?